Então, agora que a gente falou sobre as regras gerais de circulação, nós vamos fazer um simulado sobre normas de circulação e conduta. Na verdade, vamos corrigir o simulado, né? Então, a primeira questão, nós vamos assinalar a alternativa que complete a questão. Fala sobre velocidade máxima nas vias que não têm sinalização regulamentadora. Nas vias rurais, estradas e rodovias, onde não existir sinalização regulamentadora de velocidade, a velocidade máxima na estrada será de 60 km por hora. Nas rodovias de pistas simples para automóveis, motocicletas, caminhonetes e caminhonetas, pelo fato de ser pistas simples, 100 km por hora. E demais veículos, assim como caminhões, 90 km por hora. Nesse caso aqui, a questão número 1 é a alternativa A, 60, 100 e 90 km por hora. Se fosse em rodovia e essa rodovia fosse de pista dupla, a realidade nossa aqui, indo para Belo Horizonte após Corinto, o mesmo grupo de automóvel, motocicleta, caminhonete e caminhoneta, esses 4 veículos poderiam atingir uma velocidade de 110 km por hora, não existindo sinalização regulamentadora. Demais veículos, quais são os demais? Qualquer veículo que não seja automóvel, motocicleta, caminhonete ou caminhoneta, 90 km por hora. Número 2. É proibido ultrapassar. Dentre as alternativas, nós temos aí a proibição de ultrapassagem. A. Pelo lado esquerdo, na vias de mão dupla, a ultrapassagem é feita pelo lado esquerdo, tá certo? Nas passagens de nível e na travessia de pedestre, é a alternativa certa que proíbe ultrapassar. Em curvas, aclives, estando em via de mão dupla, proíbe-se ultrapassar. A alternativa está falando que é mão única. E pelo lado esquerdo da pista em rodovias, é permitido fazer a manobra de ultrapassagem. Assim, tanto nas rodovias quanto nas demais vias públicas, no geral. A ultrapassagem é feita pelo lado esquerdo com uma única exceção. Quando o veículo que segue à sua frente sinaliza e posiciona corretamente para entrar à esquerda, aí você pode entrar à direita. Número 3. O condutor de automóvel, estando em uma via urbana com iluminação pública à noite, questão de uso de luzes no veículo, ele deve, a alternativa aí é letra manter o farolete para facilitar a visão dos outros. Não. A alternativa certa é a alternativa A. Nas vias que têm iluminação pública, eu uso o farol baixo do pôr do sol até o amanhecer. Nas vias iluminadas, eu uso o farol baixo durante a noite. Nas vias não iluminadas, eu uso o farol alto, com 2 exceções. Quando eu estou atrás de um veículo, quando eu estou seguindo um veículo, eu uso o farol baixo, porque se eu usar o farol alto vai refletir sobre os retrovisores dele e vai cegar o motorista, ou ao cruzar com o veículo que vem em sentido contrário. A C é mais interessante, né? Manter a luz apagada para facilitar a visão dos outros. E a sua visão? Você não vai enxergar? O farolete, ele era utilizado
sob chuva, neblina ou cerração, farolete, luzes de posição ou lanternas, como é conhecido, hoje ele só é utilizado por veículos de transporte coletivo de passageiros ou veículos de carga à noite, quando você está fazendo a operação de carga e descarga de mercadorias ou embarque e desembarque de passageiros. Sob neblina, chuva ou cerração, eu uso também o farol baixo. Além disso, o farol baixo, além de ser utilizado nas vias com iluminação pública à noite, ele deve ser utilizado nos túneis, mesmo durante o dia, e mesmo que tenha iluminação pública, para os veículos que não têm luz de rodagem diurna, ou a famosa luz DRL, deve-se utilizar nas rodovias de pista simples, durante o dia. Número 4. Em uma pista de rolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido, as faixas de trânsito da direita devem ser usadas para os veículos lentos e pesados. Alternativa A. As da esquerda serão utilizadas para os veículos mais rápidos e para manobras de ultrapassagem. Que se estivesse falando aí que a faixa da esquerda deveria ser utilizada, seria a letra C. Não existe uma regra que fala veículo, a faixa deve ser utilizada para veículos de passageiros, a não ser que fosse uma faixa exclusiva para ônibus, aí sim, mas trata-se de uma faixa exclusiva e não que a faixa da direita ou da esquerda deve ser utilizada para um determinado tipo de veículo. Aqui nós temos o exemplo. A faixa da direita é para o veículo maior e mais lento. E a da esquerda para os mais rápidos e para manobra de ultrapassagem. Número 5. Qual veículo que tem prioridade de passagem? Prioridade de passagem se refere a um grupo de veículos em situações específicas. Portanto, aqui vem caminhão, porque é um veículo de carga e de grande porte, não tem prioridade. Motocicleta, pois é um veículo menor e versátil, também não tem prioridade. Agora, a ambulância, quando está em caráter de emergência, ela tem prioridade de passagem. Do corpo de bombeiros, porque é um veículo de resgate, só vai ter prioridade quando estiver em caráter de urgência ou emergência, assim como a ambulância que está se retratando na alternativa C. Ambulância, veículo de socorro, de resgate de incêndio e de salvamento, que é o veículo do bombeiro, viaturas policiais e veículos de operação e fiscalização de trânsito têm livre circulação, parada, estacionamento, quando é em caráter de urgência e prioridade de passagem, quando devidamente identificados por luz intermitente e sinal sonoro. Essa é a condição para que eles tenham prioridade. Número 6. O pedestre terá preferência de passagem quando? Sempre terá preferência? Não. Se o sinal está fechado para o pedestre, se ele tiver, por exemplo, em um local onde ele começou a atravessar com o sinal fechado, ele não tem preferência de passagem. Somente quando o sinal estiver fechado para os carros. Quando o sinal está fechado para os carros, ele tem preferência também, mas não é somente quando for essa situação. Somente quando for idoso. Não é somente quando for idoso, mas quando for idoso ele não vai ter preferência, ele vai ter prioridade. A alternativa que melhor responde aqui é a alternativa D, quando estiver na faixa própria a ele destinada. Ele vai ter preferência, ele vai ter prioridade de passagem.
Número 7. Dirigir com apenas uma das mãos é permitido em qualquer situação? Não, não é permitido em qualquer situação. Proibido em qualquer situação? Também não. É proibido para quem tem PPD? Muito menos. É permitido quando o condutor faz sinais de braço ou mudanças de marchas. Esse é o caso em que se permite conduzir com uma das mãos apenas. Número 8. Quando o condutor sinaliza, observa com antecedência, desloca seu veículo para a faixa mais à esquerda da sua mão de direção, como a gente observa no desenho aqui abaixo. Ele vai fazer a manobra de conversão à esquerda. Se ele posicionasse na faixa mais à direita da sua mão de direção, ele iria virar à direita, alternativa A. Se fosse quando o condutor sinaliza e observa com antecedência as condições favoráveis para realizar a transposição de faixa, ele iria mudar de faixa. Se fosse quando o condutor sinaliza, observa com antecedência, desloca o veículo para o acostamento à direita ou para o local apropriado e aguarda para fazer a manobra com segurança, ele iria fazer o retorno. Mas como ele se desloca para a esquerda da mão de direção, ele vai virar à esquerda. Número 9. A forma correta e segura de se aproximar de um cruzamento é reduzindo a velocidade. Não é aumentando, mantendo nem parando. O Código de Trânsito, ele traz lá nas regras gerais de circulação que ao se aproximar de qualquer tipo de cruzamento, o condutor deve adotar uma prudência especial, reduzindo a velocidade e parando se for necessário para dar preferência a quem tem o direito de passagem. Número 10. Dirigindo em uma via de mão única, com retorno ou entrada à esquerda, e o condutor que estiver à sua frente indicar por sinal que vai entrar para esse lado, para a esquerda, você poderá ultrapassar pela direita. Se o condutor posiciona, sinaliza corretamente em uma via de mão única que vai entrar à esquerda, você pode ultrapassar pela direita. Se você ultrapassa pela esquerda, primeiro você vai colidir com ele, que ele vai entrar à esquerda. Segundo, não tem espaço. Terceiro, retornar. O retorno tem que ser feito nos locais apropriados ou que ofereçam condições de segurança e fluidez. E não tem como circular na contramão porque você está em uma via de mão única, a não ser que você faça um retorno e volte na contramão. Número 11. Para fazer uma manobra de ultrapassagem de outro veículo em movimento, você deve, com certeza é a A, né? Buzinar e forçar a saída do veículo que está na sua frente. Quanta arrogância e ignorância. B. Acender os faróis altos do seu veículo para chamar a atenção dos demais condutores. Você pode piscar o farol para chamar a atenção e avisar que você quer fazer a manobra. C. Ligar a seta e ultrapassar imediatamente. Também não. Para ultrapassar, eu tenho que certificar que eu disponho de espaço suficiente e que a visibilidade me permita fazer essa manobra com segurança. Afinal, a ultrapassagem é uma das manobras que trazem o maior risco à segurança de quem vai ultrapassar e de quem vai ser ultrapassado. Número 12. Qual a velocidade mínima nas vias arteriais não sinalizadas? A velocidade máxima em uma via arterial não sinalizada é de 60 km por hora,
mas a questão quer saber qual que é a velocidade mínima. A velocidade mínima não poderá ser inferior a 50% da máxima permitida para a via, com exceções devidamente justificadas. Se a máxima é 60, a mínima vai ser 30. 40 por hora seria a velocidade mínima na via de trânsito rápido, já que a máxima ela é de 80 por hora. Número 12. As motocicletas, motonetas e similares deverão manter os faróis baixos acesos em qualquer hora do dia. A regra para a motocicleta e similares é que todas deverão manter acesas o farol aceso mesmo durante o dia. Não é somente quando estiver chovendo nem quando as vias estiverem iluminadas. Mesmo durante o dia, a motocicleta tem que ligar o farol baixo. Número 14. Analise o desenho abaixo e marque a preferência. Então, ao analisar esse cruzamento abaixo, eu tenho dois veículos, um cruzando pelo outro. Esse cruzamento ele não tem sinalização que regulamenta preferência, ou seja, não tem semáforo, não tem parada obrigatória e não tem DA preferência. Além disso, esse semáforo ele não é, ou melhor, esse cruzamento ele não é cruzamento com linha férrea, não é passagem de nível ou cruzamento rodoferroviário, que é o mesmo nome, outros nomes que se dá a cruzamento com linha férrea. Ele não é rodovia, não é rotatória, logo a preferência é de quem vem à direita. Para facilitar a nossa vida, a gente pode colocar uma setinha onde não tem veículo. Pode ser tanto em cima quanto na lateral aqui, ó. Essa setinha, imagine que é o ponteiro do relógio. Esse ponteiro do relógio, ele vai chegar primeiro no veículo 1, que é o amarelo. Então, a preferência, nesse caso, é do veículo 1, porque trafega à direita do veículo 2 e o cruzamento, ele não é sinalizado. Número 15. O condutor, para virar à esquerda em interseções de vias de duplo sentido de trânsito no perímetro urbano, ou seja, para virar à esquerda em vias de mão dupla no perímetro urbano, ele vai fazer o quê? Ele deve aproximar-se o máximo possível do eixo central ou linha divisória da pista, sem invadir a contramão e fazer a manobra o mais aberto possível. Aproximar-se o máximo da margem direita da via é para virar à direita. E para aproximar-se o máximo da margem esquerda da via é para virar à esquerda em mão única, ou único sentido de trânsito. Eu não posso simplesmente apenas reduzir a velocidade e entrar rapidamente, porque isso coloca em risco a segurança minha e a segurança de quem está ao meu redor. Olha o exemplo aqui, ó. Para virar à esquerda em vias de duplo sentido de trânsito, eu tenho que atingir o eixo central ou a linha divisória da pista. 16. No desenho abaixo, observe a movimentação do pedestre e veículos e marque a alternativa correta. Então, eu tenho um pedestre atravessando em uma faixa, tenho o veículo 1 que vai virar à esquerda onde o pedestre vai atravessar, tem o veículo 2 que vai seguir em frente e tem o veículo 3 que está esperando para atravessar onde o pedestre vai atravessar. A preferência nesse caso aí, a alternativa correta a preferência é do pedestre porque ele já iniciou a travessia e ele está em cima da faixa de pedestres. Neste caso é a alternativa C.
O veículo 1 deve acelerar e convergir à frente do pedestre, de forma a não ser colidido na traseira. O veículo 1 não tem ninguém na traseira dele. Como que não vai ser colidido na traseira? A preferência do veículo 3 em relação ao pedestre. Jamais, a não ser que tivesse um semáforo dando preferência para o veículo 3. E o pedestre deverá acelerar o passo para não causar transtornos ao trânsito. Isso é o que acontece na prática. O pedestre tem que correr para que os outros não o ultrapassem. Mas em cima da faixa de pedestre, o pedestre tem o direito de atravessar com segurança. 17. O condutor do veículo só poderá fazer uso da buzina desde que em toque breve na seguinte situação. Essa aqui sempre pega todo mundo, porque o Código de Trânsito traz duas situações em que a buzina pode ser utilizada. Primeiro, para fazer advertências necessárias a fim de evitar acidentes, que não tem essa alternativa aqui. E a segunda, que é a alternativa A, fora da área urbana, quando for conveniente advertir o condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. Quando você vai ultrapassar o condutor, você pode avisá-lo através da buzina, com toque breve, ou você pode piscar o farol para chamar a atenção dele. Em qualquer situação, alternativa B, se você estiver diante da placa R20, a placa proibido acionar a buzina ou sinal sonoro, você não pode buzinar. Ou se você estiver entre as 22 horas e as 6 horas da manhã, existe uma lei federal, uma estadual e uma municipal que proíbe acionar a buzina nesse horário. Fora da área urbana, quando avistar um animal na pista. Não é recomendado que buzine para animal na pista, porque você pode assustar esse animal e esse animal, ele assustado, ele pode ficar imprevisível. E a trafegar perto de hospitais e escolas. Hospitais e escolas são os locais onde tem a placa proibido buzinar ou acionar sinal sonoro. Número 18. Assinale a alternativa que complete a questão corretamente. Quando uma pista comportar várias faixas de trânsito no mesmo sentido, as da esquerda são destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento de veículos de maior velocidade. Portanto, é a alternativa D. Ultrapassagem e deslocamento dos veículos de maior velocidade. A alternativa A está falando de parada e estacionamento. Faixa da esquerda geralmente não ultrapassa. Na verdade, desculpem, faixa da esquerda geralmente você não para e nem estaciona. O estacionamento geralmente é feito do lado direito, a não ser que você esteja em uma via de mão única. Ultrapassagem é a faixa da esquerda. O cruzamento é quando uma via cruza-se com a outra. Passagem é avançar à frente de outro veículo. A passagem pode ser feita tanto da esquerda quanto pela da direita. E o retorno é inverter o sentido de direção original do veículo. Por isso que é a alternativa D. Ok? 19. Observe o desenho abaixo e responda. O veículo que não tem a preferência é. Então nós temos aqui dois veículos na mesma via, então eles não estão em fluxos que se cruzem, logo a gente afasta a regra de preferência. Porém, existe uma regra de mudança de direção que diz que todas as vezes que eu vou virar à esquerda, eu preciso dar preferência a veículos que vêm em sentido contrário. Ao sair da via pelo lado esquerdo, o condutor deverá dar preferência ao veículo que vem em sentido contrário da via pela qual vai sair,
pedestres e ciclistas que estejam atravessando a via. Neste caso, o veículo 1 vai virar à esquerda e o veículo 2 está em sentido contrário e vai seguir em frente. O veículo que não tem a preferência, na verdade, é o veículo 1, porque deverá dar preferência ao veículo que vem em sentido contrário, que é o veículo 2. Portanto, alternativa D. Número 20. Sobre preferências de passagem, é falso afirmar: A. Em um cruzamento não sinalizado, a preferência de quem está na rodovia. Quem está na rodovia tem preferência quando o cruzamento não é sinalizado. Essa está certa. Os veículos que deslocam sobre trilho têm preferência sobre os demais. Está certo também. No caso de rotatória, quem estiver circulando pela rotatória tem preferência. Também está certo. Sobrou a D. Num cruzamento não sinalizado de avenida com rua, a preferência é do veículo que circula na avenida. Está errado. Em um cruzamento não sinalizado, se não é rodovia, rotatória ou cruzamento com linha férrea, a preferência é de quem vem à direita. A gente tem essa sensação de quem está na avenida tem preferência, só que na verdade é porque existe sinalização dando preferência para quem está na avenida. Mas aqui está bem claro, não sinalizado é o cruzamento. Se não existe sinalização de preferência, a preferência é de quem vem à direita, porque não é rotatória, não é rodovia e não é cruzamento com linha férrea. 21. Classificam-se como vias rurais. Vias rurais são vias fora do perímetro urbano, portanto são as rodovias que são pavimentadas e as estradas que não são pavimentadas. As vias urbanas são vias arteriais, coletoras, locais e de trânsito rápido. A alternativa B, C e D tem vias urbanas. Vinte e dois. Estacionamento é imobilização do veículo por tempo superior ao necessário para embarcar ou desembarcar passageiros. Portanto, alternativa C. Parada pelo tempo necessário para fazer uma manobra com segurança, nós chamamos de interrupção de marcha. A interrupção de marcha é toda vez que eu imobilizo o meu veículo, que popularmente eu chamo de parar, eu paro o meu veículo para atender uma demanda ou circunstância do trânsito. Nesse caso aqui, para fazer uma manobra com segurança. Manter o veículo antes da faixa de retenção para aguardar a luz verde do semáforo é obrigação de todo condutor ao respeitar a sinalização de trânsito. E quando eu imobilizo o meu veículo pelo tempo necessário para embarcar ou desembarcar de passageiros, eu estou fazendo uma parada. Parada é o embarque e desembarque de passageiros. 23 acabei de responder, né? Manter o veículo imobilizado apenas por tempo necessário para embarque ou desembarque de passageiros caracteriza como parada. Não estacionamento é pelo tempo superior. Carga e descarga automaticamente caracteriza-se como estacionamento. Então, se eu fiz uma imobilização para carga e descarga, automaticamente eu já estou estacionado. 24. Observe o desenho abaixo. Esse desenho abaixo é um desenho de um cruzamento de uma rua com outra via de pista dupla, com canteiro central. Tem um veículo em cada via
E aí quer saber, em relação ao movimento dos veículos 1 e 4, marque quem tem a preferência. Então o veículo 2 e o veículo 3, a gente esquece eles. Eu quero saber em relação ao veículo 1 e 4 de quem é a preferência. Então eu observo que é um cruzamento que não tem sinalização de preferência, não é rodovia, não é rotatória e não é cruzamento com linha férrea. Se eu usar aquela regrinha do ponteiro, eu posso colocar o ponteiro tanto aqui quanto aqui, ó. O ponteiro vai girar no sentido horário e vai chegar primeiro no veículo 1. A preferência logo é do veículo 1, alternativa D. Farley, mas por que o 2 e o 3 saíram aí da jogada? Porque a questão está querendo saber em relação ao veículo 1 e 4 de quem é a preferência. A gente esquece o veículo 2 e 3. O 2 e 3 está aí só para poder confundir a cabeça nossa. 25. O embarque e desembarque dos passageiros devem ocorrer sempre do lado da calçada, exceto para o condutor. Se o veículo imobiliza do lado direito, todos os passageiros devem descer do lado da calçada, que é do lado direito. Se o veículo imobiliza do lado esquerdo da via, todos os passageiros devem descer do lado esquerdo, exceto o passageiro que está na frente, porque ele tem a porta do lado direito. 26. Para fazer uma conversão à esquerda ou um retorno em vias rurais que não tem acostamento. Se a questão está falando que é uma via rural que não tem acostamento, provavelmente não tem também um local apropriado, que é a primeira resposta para fazer retorno em vias rurais. Primeira resposta: o retorno ou conversão à esquerda vai ser feito no local apropriado. Não havendo local apropriado, eu uso o acostamento à direita, mas não tem acostamento à direita. Neste caso aí, eu vou prosseguir até encontrar um local apropriado. Faço a manobra de retorno e volto para poder seguir em frente e continuar com a minha manobra. Alternativa D. Eu não posso parar na pista das rodovias para fazer conversão. – 27. Ao notar a rápida aproximação de um veículo em caráter de urgência, você deve: todas as vezes que eu percebo que está vindo um veículo em caráter de urgência, eu preciso tomar cuidado para não impedir que esse veículo passe. Neste caso, a alternativa do código, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é a alternativa A: encostar o veículo mais à direita da pista, liberando a passagem em caráter de urgência. Eu encosto para a direita, dando espaço pela esquerda. Acelerar e procurar um local melhor para ceder a passagem. Dependendo da situação, pode ser que você tenha que fazer isso. Porém, nem sempre vai ser a melhor alternativa. Manter a marcha, alternativa C. Eu não vou ter que manter a marcha, porque se eu manter a marcha, eu vou manter a mesma velocidade, eu vou impedir o outro de passar. Por isso que a alternativa D, ela não é a alternativa correta aqui neste caso. Tá bom? 28. Dirigindo um veículo em uma via de trânsito rápido, com 2 ou mais faixas de trânsito no mesmo sentido, você poderá. Se é uma via de trânsito rápido, com várias faixas no mesmo sentido, tem as regras que eu possa, tenha os meus direitos e tenha os meus deveres. Eu posso manter na faixa da esquerda com velocidade reduzida? Não, a faixa da esquerda é para os veículos mais rápidos e para a ultrapassagem. B. Fazer um retorno utilizando o acostamento. Primeiro, via que tem acostamento é via rural, via de trânsito rápido é via urbana.
C. Entrar na rua lateral à esquerda desde que obedecida às preferências. Não tem entrada para a rua lateral à esquerda em via de trânsito rápido. Ela tem saídas especiais. Portanto, sobra a letra D. Eu posso ultrapassar outro veículo pela esquerda quando as condições forem favoráveis. 29. Segundo a classificação do Código de Trânsito Brasileiro, vias locais são aquelas que dá acesso ou que destina apenas o acesso de áreas restritas, como condomínios fechados, estacionamentos, que geram e coletam o trânsito para as vias preferenciais ou de trânsito rápido. O próprio nome já fala, são vias coletoras. Vias fechadas ao trânsito em geral não é via, porque via pública é qualquer local aberto à circulação de pessoas, veículos ou animais. E que a sinalização indica como tal, não existe uma placa regulamentando que a via é coletora, local, trânsito rápido. É pelas características da via que a gente vai identificar. Número 30. Assinale a alternativa que completa a questão. Nas vias urbanas, não existindo sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas vias de trânsito rápido vai ser de 80 km por hora, nas vias arteriais 60, nas vias coletora 40 e nas vias locais 30. Alternativa D de dado.